Olá pessoal, aqui é Thieres Machado do blog Cálculo Básico e essa é a nossa segunda aula do nosso curso Porcentagem para Concursos, do nosso mini curso Porcentagem para Concursos. Na aula 1 nós vimos a definição de porcentagem e vimos também a escrita. Eu espero que você tenha aprendido as transformações, né, de taxa percentual para fração e para decimal e vice-versa, porque nós vamos usar a questão da escrita nessa aula e nas próximas, ok? Como eu disse anteriormente, aquela parte é o embasamento, tá? É necessário, muito importante você dominar as transformações. E nessa aula, na aula 2, essa aula 2, nós vamos trabalhar somente com operações. Eu tinha dito que essa aula seria também sobre cálculos diversos, mas eu resolvi tirar essa parte de cálculos diversos dessa aula e trabalhar somente operações. Eu acho que fica melhor para você estudar, fica melhor para você aprender, tá? E nós vamos ver então numa aula 3 a parte dos cálculos diversos, ok? Tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula sobre as operações. Nós vamos ver a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, a potenciação e a radiciação. Veremos essas operações, ok? Vamos lá então? Bem, como é que eu faço para somar ou subtrair números em taxas percentuais? Ou melhor, como que eu faço para somar duas taxas percentuais? Simples, você vai pegar os números, tá? Basta você pegar os números e somá-los. 12 mais 5, 17. E colocar o símbolo de porcentagem ao final. É bem simples, não tem mistério. É somar como se você estivesse somando dois números naturais. E a subtração, a mesma ideia, tá? Basta subtrair os números como se estivesse subtraindo dois números naturais. 5,75 menos 4,10, 1,65. Ok? Então, soma e subtração não tem mistério. É isso que está aí, bem simples. Vamos então agora para a próxima operação, a operação de multiplicação. Essa sim tem que ter mais atenção, que é uma das mais usadas. Vamos lá? Bem, aqui nós temos a multiplicação de taxas percentuais. Como que eu vou fazer para multiplicar duas taxas percentuais? Vou multiplicar da mesma forma que eu multiplico números naturais? Não. Não pode multiplicar 25 vezes 32 e colocar o símbolo de porcentagem do lado do resultado. Isto é errado. Por quê? Porque você está lidando com taxa percentual, taxas percentuais. O que isso quer dizer? Quer dizer aquela velha história lá da definição de porcentagem. Porcentagem é uma fração centesimal de denominador 100. Então não dá para multiplicar do mesmo jeito que você multiplica dois números naturais. Como é então que eu vou multiplicar duas taxas percentuais? Simples. Você vai escrever as taxas percentuais na forma de fração. Então, 25% é 25 sobre 100. Você vai escrever na forma de fração centesimal. 32% é 32 sobre 100. Isso aqui é igual. Lembra que eu falei dos requisitos sobre saber operações com frações? Então, por isso que é importante saber multiplicar duas frações. Como é que eu vou multiplicar essas duas frações? 25 vezes 32 vai me dar quantos? 800. Faz aí suas continhas. 25 vezes 32, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Isso aqui vai dar quantos? 100 vezes 100. 100 vezes 100 dá 10.000.
Bem, e agora, como é que eu chego a uma taxa percentual no final? Bem, para você chegar a uma taxa percentual no final, você tem que lembrar que você tem que ter uma fração de denominador 100. E como que eu torno, né? Como que eu encontro uma fração equivalente a 800 sobre 10.000 e uma fração de denominador 100 equivalente a 800 sobre 10.000? Simples. Se você observar aqui, ó, eu vou dividir em cima e embaixo por 100 e vou encontrar o quê? 8 sobre 100. Estou dividindo o numerador e o denominador por 100, dá 8 centésimos. 8 centésimos é igual a quantos? 8%. Certo? Então, eu transformei de taxa percentual para fração centesimal, multiplicamos, simplificamos aqui, dividimos por 100 e, de novo, transformamos de fração, fizemos agora ao contrário, transformamos de fração centesimal para taxa percentual. Tá? Essa é a forma correta de multiplicar taxas percentuais. Ok? Bem, e nesse caso aqui, com 3 fatores em taxa percentual, mesma ideia, 22 transforma para a fração centesimal, vezes 100, 4,25 sobre 100, estou transformando para a fração centesimal, vezes 40 sobre 100. Tá? Vou continuar aqui embaixo. Observe, 22 vezes 4,25 vezes 40. Isso vai me dar quantos? Faz suas contas aí. 3.740 é o resultado desse produto. E no denominador, 100 vezes 100 vezes 100 vai me dar quantos? 1 milhão, não é? 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão. E agora? Como é que eu vou fazer para encontrar o denominador 100? Simples. Tá? Eu vou te ensinar um truquezinho aqui, que também é a mesma ideia. Né? Aqui em cima nós dividimos por 100, certo? E chegamos ao denominador 100. Observe, 10.000 dividido por 100 vai dar 100. E aqui, que se eu dividir por 100, eu não vou obter um resultado 100. O que você vai fazer? Você quer 100, né? Simples, ó. Você vai deslocar a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Viu? Opa, até aqui nós acabamos de obter 100,0000. Esse processo de deslocar a vírgula para a esquerda quer dizer que você está dividindo esse número por quantos? Por 10.000. Se eu dividir 1 milhão por 10.000, eu vou ter 100. Agora, se eu estou dividindo o denominador, eu vou dividir o numerador também. Ó. Quantas casas eu andei aqui embaixo? 4, não foi? Vou andar aqui também. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui eu tenho que ter atenção que vai ser o quê? 0, né? Deixa eu só fazer esse zero um pouquinho mais bonitinho. Um zero melhorado, né? Então, aqui eu vou ter que 0,374, ok? Entendeu aí? Tudo começou aqui no denominador. Eu quero um denominador 100, por quê? Para poder escrever numa forma de fração centesimal e depois escrever em taxa percentual. Então, eu desloquei a vírgula 4 casas decimais. Se eu tivesse mais um zero aqui no final, eu teria que deslocar 5 casas até chegar a 100,000. Bem, então eu posso reescrever isso daqui como, observe, 0,374%. Esse zero final aqui eu não preciso colocar, ok? Não é a mesma coisa, tá? 0,3740 é equivalente a 0,374. Escrevi em taxa percentual. Esse exemplo B deu um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas o que eu posso dizer por experiência, não é uma regra, tá? Por experiência que eu vejo, e raramente vocês vão encontrar esse caso de precisar multiplicar 3 taxas percentuais,
tá? E também nada de valores astronômicos, ok? Então, é assim que você multiplica números em taxas percentuais. Provavelmente, se você pesquisar, você vai encontrar alguns macetes, vamos dizer assim, alguns truques, né? Coloquem tanta quantidade de números que tem, de vírgula e tal. Enfim, eu não gosto muito dessa ideia de regrinhas, porque são coisas a mais para você ficar memorizando. Isso daqui é bem simples, você está usando o que você acabou de aprender na aula 1, tá? Então você não tem que ficar utilizando a mente para ficar guardando regrinhas, macetes, ok? Então, bem simples, não é nada de complicado. Escreve os números em taxas em fração centesimal e multiplica, tá? Esse exemplo B aqui deu um pouquinho mais de trabalho porque olha os números que eu escolhi como exemplo, tá? Só para mostrar para você esse truquezinho aqui da deslocar a vírgula, né? Na verdade você está dividindo em cima e embaixo por 10.000, ok? Vamos então agora aprender a divisão. A divisão é a nossa terceira operação e depois nós temos a potência e a radiciação. A divisão é bem simples, tá? Não tem mistério fazer a divisão. A divisão é o seguinte, você só tem que ter atenção que quando você dividir taxas percentuais, você não vai encontrar um valor em porcentagem, tá? Você vai encontrar um valor natural, um número real, um número decimal, tá? Então, olha, como que você vai fazer a divisão? Simples, vai dividir os números. 48 dividido por 3, 16. Ponto, acabou. Não se coloca o símbolo, tá? Por quê? Isso aqui seria, na gíria, né? Na gíria do estudante seria isso daqui, certo? 48 dividido por 3, 16. Os símbolos de porcentagem não precisam aparecer. Por quê? Porque se você pegar 16 e multiplicar por 3%, né? Um número, vou colocar aqui, ó. Se você pegar 16 e multiplicar por 3%, o que você vai encontrar? Ora, 16 vezes 3% é 3 sobre 100. 16 vezes 3 dá quantos? 48 sobre 100. 48 por cento, viu? Se eu pegar 16 e multiplicar por 3, eu tenho 48%, tá? Então, na divisão, o resultado é um número, tá? Não é uma taxa percentual. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou só reescrever de outra forma, ó. 32% dividido por 4%. Estou escrevendo aqui de uma outra forma, eu vou ter o quê? 32 dividido por 4 vai me dar 8. Ok? É bem simples assim, você vai ter um número real, tá? Um número real pode ser um inteiro, pode ser um decimal, tá? Enfim, vai depender dos números aqui dos números que você está trabalhando. Eu chamo a atenção somente para o fato de que na divisão você não tem como resultado uma taxa percentual, ok? Vamos então para a próxima operação. Bem, a nossa próxima operação é a potenciação, também muito usada em pegadinhas de concurso, tá? Como é que eu faço para calcular potências de taxas percentuais? Tem que tomar muito cuidado, tá? Não é da mesma forma que você multiplica números, que você calcula a potência de números naturais. Porque é só você lembrar que a potenciação é um produto, né, de fatores iguais. Ou seja, vamos lá, quanto é o quadrado de 3%? Ora, o quadrado de 3% seria isso aqui, né? 3% vezes 3%, correto? A potência, né, indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base. Então é 3% vezes 3%. Olha, isso aqui é uma multiplicação.
Então, eu já aprendi a fazer a multiplicação. 3% vezes 3% é igual a 3 sobre 100 vezes 3 sobre 100. Estou escrevendo na forma de fração, né, centesimal. 3 vezes 3, 9. E aqui é 100 vezes 100, vai me dar o quê? 10.000. E agora, como voltar para a taxa percentual? Simples. Novamente, aquela velha história. Você quer um denominador 100, não é? Então, eu tenho que, ó, 1, 2. Desloquei a vírgula 2 casas. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2. E aí eu vou ter o quê? 0, vírgula quantos? 0, 9. Ó. 1, 2. Tá? E coloco o outro 0. Vou colocar aqui em cima só para você ver. Ó. 1, 2. Opa, dou uma puxadinha aqui, ó. Viu? Simples assim. E agora você tem 0,09%. Então, o quadrado de 3% é 0,09%. Ah, mas ficou menor, né? Esse número é menor do que 3%? Sim, lembra do que eu falei, você está trabalhando com uma fração. Tá? Você aumentou o denominador. Tá? O numerador também aumentou, mas não aumentou tanto quanto o denominador. Por isso você acabou tendo aqui um número menor. Você está lidando com uma taxa percentual, é uma fração centesimal. Ok? E nesse caso aqui, aquela velha história. 20% vezes 20% vezes 20%. Então, eu vou fazer aqui passo a passo, ó, colocando na forma de fração centesimal, certo? Está acompanhando aí? Pronto. Agora eu vou multiplicar. Vou continuar aqui embaixo, tá? 20 vezes 20 vezes 20. Dá quantos? Dá 8.000. Faz suas contas aí. E esse número aqui, 100 vezes 100 vezes 100, nós já fizemos, né? Dá quantos? Dá 1 milhão, né? Bem, agora eu vou simplificar. Vou ver o que dá para simplificar aqui. Ó. Posso simplificar. Opa! Simplifiquei ao máximo aqui que eu pude, né? Mas ainda eu não cheguei ao denominador 100, né? Basicamente eu fiquei com 8 sobre 1.000. Eu não tenho aqui um denominador 100, né? Repare que eu dividi em cima e embaixo por 1.000, fiquei com 8 sobre 1.000, mas ainda assim eu obtive uma fração equivalente a 8 sobre 1.000. E eu quero uma fração equivalente que o denominador seja 100. Simples, ó, uma. Divido de novo, só que agora basta dividir por 10. Então, eu vou ter o que aqui? 0,8. Colocando aqui embaixo, 0,8%. Viu? É bem simples assim. Muitos alunos têm dificuldade aqui na hora de voltar para a taxa percentual, mas o truque que eu estou dando é bem simples, é bem fácil. Tá? Matemática se aprende fazendo, tem que praticar. Tá? Não adianta você ficar olhando a aula só aqui e depois não pegar um papel, um lápis, não, tem que tentar refazer. Tá? Matemática se aprende praticando. Matemática não é igual a assistir novela. Tá? Tem que ser proativo. Tá? Tem que colocar a mão aí na caneta, no lápis e mandar ver no papel. Tá? Então, prestou bastante atenção na multiplicação e na potenciação, tá? Essas duas operações são muito cobradas nos exercícios, principalmente em questões de concurso, porque você precisa passar por essas operações para chegar na resposta correta durante os cálculos, ok? E agora nós vamos para a nossa última operação, a radiciação. Bem, aqui na radiciação, você vai ter que saber trabalhar um pouquinho com radicais, tá? Eu estou lidando aqui com raízes quadradas, tá? Raiz de índice 2. Por quê? É mais simples para aprender e você pode aplicar a mesma ideia
para uma raiz cúbica, para uma raiz quarta, enfim. A ideia é você aprender o básico e depois você aplica para os demais casos. Então, vamos trabalhar aqui com a radiciação raízes quadradas. Tá? Mas a mesma ideia vale para raiz cúbica, enfim. Como é que eu vou calcular a raiz quadrada de 36%? Raiz quadrada de 36%. A primeira coisa que você vai fazer é reescrever o radical, tá? E você vai escrever a taxa percentual, né? O radicando aqui, você vai escrevê-lo na forma de fração centesimal. Até porque você não aprendeu a calcular raiz quadrada de taxa percentual. Você aprendeu a calcular raiz quadrada de número natural, de um número racional, enfim, de um número real. Bem, agora ficou mais simples, né? Posso aplicar aqui uma propriedade, né, de radicais, posso reescrever em cima e embaixo, certo? Mantendo o mesmo índice. E qual a raiz quadrada de 36? Essa eu sei, é 6. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, a raiz quadrada de 36% é igual a 6 décimos. Mas como voltar agora para a taxa percentual? Simples. Como é que eu vou escrever uma fração em taxa percentual? Lembra da primeira aula? Então, vou dividir numerador pelo denominador. 6 por 10 dá 0,6. E agora eu tenho um decimal. E esse decimal, para eu escrevê-lo em taxa percentual, basta eu multiplicar por 100. Isso aqui vai me dar quantos? 60%. 0,6 vezes 100, 60. E coloco o símbolo de porcentagem. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos continuar. A mesma ideia eu vou aplicar aqui no exemplo B, o nosso último exemplo. 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100. Raiz quadrada de 4%. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 sobre 100. Repare que eu omiti aqui o símbolo de porcentagem. É claro, né? Eu estou escrevendo na forma de uma fração centesimal. Estou transformando de taxa percentual para né? Para o quê? Para a fração centesimal. Então, o símbolo de porcentagem não aparece mais, porque eu não tenho mais uma taxa percentual, e sim uma fração centesimal. E aí, aplicando a propriedade de radicais, raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 100, pronto, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. 2 dividido por 10, 0,2. E agora eu vou escrever esse decimal em taxa percentual de volta, né? Basta eu multiplicar por 100. Isso aqui vai ser igual a 20%. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, a nossa segunda aula sobre a porcentagem, tá? Porcentagem para concursos. E nessa aula nós acabamos de ver as principais operações, tá? Que são a soma, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação. Eu espero que essa aula tenha acrescentado mais conhecimento, né, ao que você já tinha, ok? Apesar de ser uma aula somente de cálculos, sem problemas ainda, mas volto a repetir a importância desses cálculos, tá? Aqui já tem coisas que aparecem em concursos, tá? Já vi questões de concurso pedindo coisas desse tipo, tá? Qual a raiz quadrada, por exemplo, de 1%, ok? E refaça esses exemplos, tá? Para você fixar o conteúdo e fique atento que você vai receber a nossa terceira aula, ok? Vai ter uma terceira e quarta aula ainda, ok? Já temos bastante coisa, bastante conteúdo, já dá para você começar a praticar, tá?
Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com as questões de concurso, tá? Envolvendo aquela parte de cálculos diversos que eu falei no início, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.